Bom dia, pessoal! Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2020, e eu vou falar sobre um tema que é um dos meus preferidos, uma das minhas maiores paixões, os parques zoológicos. Bom, muita gente questiona a existência dos parques zoológicos, acham assim que os bichos estão presos, que estão ali em sofrimento, e realmente, em alguns casos, eles estão mesmo. Só que, no meu ponto de vista, o parque zoológico, as instituições que cuidam desses bichos, né, elas têm um papel muito fundamental, tá? Que vão desde não só o entretenimento, né? Mas muitas vezes esses parques são o primeiro contato que a criança tem com o mundo chamado selvagem, tá? Eu não gosto muito de chamar de selvagem, eu vou dizer que é a diversidade de espécies, é, a espécie que tem representativa no Brasil, representativa em outros cantos do mundo. Então a criança muitas vezes ela não tem como acessar os outros lugares do mundo. Então o parque zoológico é um bom entretenimento, uma boa oportunidade dela ter contato com esses animais, tá? Esse foi o meu primeiro contato com os animais, tá? Os animais selvagens, tá? E eu acho importante, eu gosto muito quando um zoológico, tá, em qualquer lugar do mundo, ele não enfatize esse lado selvagem dos animais, e sim o lado da diversidade, tá? É, é importante que esses zoológicos que façam isso, eles tenham condições para aproximar o animal que está ali em cativeiro, tá mais próximo possível da situação que seria a sua na natureza. Então, é importante dar condições de bem-estar animal, alimentação, é um ambiente enriquecido, onde ele possa é, se entreter e passar o dia como se ele tivesse, às vezes, em situações de caça, então esse ambiente propicia uma caça ali para ele ter, né? Porque a natureza é implacável, né? As espécies se caçam, né? Muitas vezes elas se interagem bem, mas outras elas sobrevivem na base da cadeia alimentar, né? Bom, é, esse enriquecimento ambiental é muito importante para evitar o estresse dos animais, tá? Muitas vezes a gente vê nos animais, por exemplo, felinos, tá? Você vai visitar os felinos no zoológico e eles estão andando de um lado para o outro, fazendo assim um oito, vamos dizer assim, né? Isso é um comportamento que é chamado estereotipado, tá? Ele pode ser natural da espécie, mas ela é muito acentuado quando ele está estressado, tá? Então, esses animais têm que ter um cuidado especial para ter um ambiente mais próximo possível do natural, tá? Então, como eu já falei, a diversidade, né, é importante e a conservação das espécies também é outro papel do zoológico. E a gente vê em zoológicos sérios no Brasil e no mundo um intercâmbio entre eles, tá? Para que esse intercâmbio? Porque muitas espécies estão ameaçadas de extinção, então eles tentam fazer a reprodução em cativeiro, tá? Só que essa reprodução não pode ser assim, uma espécie sem direcionamento, tá? Por quê? Porque os animais, quanto mais eles se relacionam, eles se reproduzem com consanguinidade, chamando assim, mais vai ter a chance de aparecer genes, expressar genes que sejam deletérios, que manifestem doenças genéticas,
que manifestam características que diminuam, no geral, a diversidade genética também, tá? Então, esses zoológicos no mundo inteiro ficam fazendo esses acasalamentos até com reprodução assistida, com inseminação artificial, sei lá, de animais que não sejam aparentados. Isso garante que a diversidade seja mantida. É muito importante para a saúde da espécie e da ecologia do sistema que essa diversidade seja mantida, tá? Porque quanto menos diversidade, maior a chance dessa espécie ser submetida à seleção natural e artificial e que seja extinta, entendeu? Bom, outro papel importantíssimo dos zoológicos, e que eu acho que é um dos principais para manter os zoológicos, para não extinguir esses zoológicos, é a readaptação de animais em situações de perda de habitat, tá? Quando acontece isso? Por exemplo, em construção de usinas hidrelétricas, tá? A Itaipu, quando foi planejada, ia inundar uma área enorme ali, né? E tinha espécies naturais ali, tinham felinos, tinham aves, tinham um monte de espécies. E foi feito um planejamento para readaptar essas espécies, para conservar essas espécies, retirar elas do ambiente natural e passar elas para um ambiente controlado e próximo do natural. Então, às vezes o desenvolvimento humano, a necessidade de obter energia fazem que a gente tenha que fazer uma usina, mas tem que ter esse planejamento e essa preocupação com os animais, com os animais, com as plantas, para não perder essa diversidade. Então, muitos parques recebem animais de situações como essa. Outra situação infelizmente, muito frequente é o tráfico de animais, tá? Infelizmente, você vê a apreensão de animais em aeroportos, em zonas portuárias, de animais em situações que foram caçados ali de qualquer forma e foram acondicionados pessimamente para vender para colecionadores ou vender para, sei lá, até zoológicos não sérios, né? Então, é muito importante que para onde que esses animais vão? Eles vão voltar no seu ambiente natural? Você não sabe onde é o ambiente natural deles, né? E não sabe se eles têm condições, se eles não perderam presas, se eles têm condições de voltar no ambiente natural e poder exercer o seu papel, a sua caça e tal. Então, às vezes, esses animais não têm para onde ir. E os zoológicos, eles recebem, tá? Então, se não fosse zoológico, esses animais não teriam para onde ir, tá? Uma iniciativa muito legal que eu vi foi o Parque das Aves em Foz do Iguaçu, que pega animais de todos esses tipos, desde aqueles que foram recondicionados por causa da construção da Itaipu, como que vem desse tráfico, tá? É uma zona portuária, é uma zona de fronteira, então ela tem muitos animais nessa situação, tá? Ou então, assim, o que tem que acabar não é o zoológico, é o tráfico, é o não planejamento desse avanço humano, tá? Bom, qual a equipe que tem que ter num zoológico, tá? Tem que ter, lógico, administradores, toda a parte burocrática, tá? Mas é importante que tenha um veterinário, tá? Esse veterinário vai atender clinicamente os animais, vai fazer realização de exames, tomada de medidas de crescimento, intervenções cirúrgicas, dentárias, tá? Então tem que ter um clínico, um cirurgião veterinário ali, tá? Profissionais com conhecimento de nutrição, ele não vai dar qualquer nutrição para o animal, tem que dar uma nutrição que seja próxima àquela natural, tá?
que entendem nutrição, de comportamento, isso é importantíssimo, comportamento, manejo, que eventualmente forneçam ao animal a situação mais próxima, tá? Esse manejo, essa necessidade de intervenções, muitas vezes o animal é selvagem, então você não tem como chegar no animal, tá? Porque é um perigo para o animal mesmo dele se ferir e ferir o manejador. Então, muitas vezes, quase sempre, envolve um treinamento, tá? Esse treinamento não é para amestrar o animal, esse treinamento é para o animal ficar acostumado com o manejador e deixar fazer essas intervenções que são necessárias para a sua continuidade como espécie, tá? Esse treinamento às vezes leva anos e é o mesmo tratador, então é um trabalho, uma dedicação muito intensa, tá? Outro papel importante do zoológico é a história natural. O que é história natural? É o estudo da evolução das espécies, é o estudo da interação ecológica entre as espécies, tá? O Brasil não tem muita tradição em museus de história natural, mas o Zooparque de Itatiba é uma cidade que fica entre Campinas e Jundiaí. Ele, além de ter um zoológico excelente que eu fui visitar com os meus sobrinhos, ele inaugurou recentemente um museu de história natural, que é uma das primeiras iniciativas brasileiras. No mundo tem uma tradição muito grande disso. Eu fui visitar alguns, amei também isso, tá? Então, esse Zooparque de Itatiba, eu não sei se ele está aberto ainda, né? Não sei se ele já voltou da pandemia, mas ele tem uma seção, um museu de história natural que foi inaugurado recentemente, tá? Muito legal, eu já acompanhei pela internet passeios virtuais, guiados, muito legal mesmo, tá? Os zoológicos também têm um papel de pesquisa. Por quê? Porque o homem é curioso, ele quer saber, o final sempre ele quer saber, estudar um pouco a sua própria espécie. Então, o entendimento dos animais e dessa história natural e dessa interação ecológica ajuda ele a entender a si próprio, tá? E a educação, tá? Tudo isso culmina na educação. As visitas guiadas. O Parque Zoológico de São Paulo, por exemplo, tem um papel muito importante nessas visitas guiadas. Ano passado, eu e minha prima fomos num passeio noturno, cara. O que é esse passeio noturno? É você ter contato, lógico, guiado e muito monitorado para você não invadir muito o espaço dos animais, daqueles animais que têm vida, que têm hábitos noturnos. Então, os felinos, você vê completamente diferente os felinos do que você vê durante o dia, porque eles têm hábitos noturnos. Então, é muito legal, muito interessante. Essas visitas têm que ser guiadas, tem que ser grupos pequenos, tá? Tem que controlar o barulho, tem que controlar, não pode dar comida, que não, né? É uma coisa uma coisa muito interessante, muito legal, uma experiência muito inesquecível fazer esse passeio noturno. E eu já fiz uma vez, pretendo fazer outras vezes também, porque você sempre aprende muito. Nossa, você tá ali andando de noite sem enxergar nada, só com a tua acomodação visual noturna, e ver aqueles sons dos animais que você não vê durante o dia por causa da poluição sonora, é muito emocionante, tá? O Parque Zoológico também tem um jornalzinho bimensal que eu acabei de receber ontem, que chama Abrindo o Bico. Se você tem interesse em assinar, né, ele é gratuito. Você só se inscreve no site do Parque Zoológico, você pede para receber esse jornalzinho e você recebe por e-mail. É muito interessante porque fala de todos esses papéis da conservação, da educação, da readaptação, o bicho do mês, o interesse do mês,
até agora as ações que eles têm feito em relação à Covid, é muito interessante, tá? Então, diante de tudo isso, eu espero ter convencido vocês que o zoológico não é apenas uma exposição de animais ali para o entretenimento do público, é também um papel social para a educação e para a conservação dessas espécies, tá? Então, assim, o Zoológico de São Paulo teve fechado durante a Covid, ele já voltou às atividades. O Zooparque também, não sei se voltou. Parque das Aves também não sei se voltou, mas procurem os sites desses parques, tá? Todo zoológico é sério? Claro que não. Tem zoológico que ainda não tá preocupado com o bem-estar animal. E isso não é só no Brasil, tá? É no mundo inteiro. Toda cidade que eu vou, eu procuro ver se tem zoológico ou um museu de história natural e eu visito, tá? Então eu conheço zoológicos que estavam fazendo papéis interessantes nos Estados Unidos e conheço também aqueles que não estavam tão bons assim, tá? Mas eu fico feliz que no Brasil, esses zoológicos que eu mencionei, tem uma preocupação muito grande na conservação das espécies, tá? E nesse papel social. Então, cara, se você é pai, mãe, leve seu filho para lá, eduque ele desde de criança. Talvez você não saiba como você está educando, mas a equipe de zoológico sabe, tá? Leve para ter contato com essa vida, tá? Não é vida selvagem, é diversidade, tá? Bom, eu não vou falar mais porque eu já estou chorando aqui. Então é isso aí. Pessoal, é o que eu queria falar sobre zoológicos. Eu sou super a favor, mas também super a favor do papel sério do bem-estar animal, tá? É isso aí. Excelente semana para vocês e vamos ficando por aqui hoje, tá? Beijão.